compartilhar com vocês a palavra de Deus nessa manhã. Quero abrir rapidamente lá em Lucas. Se você puder ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Aquele que puder, aquele que não puder. Lucas 17, capítulo 17, versículo 3 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se porventura 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então disseram os apóstolos, aumenta-nos a fé. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, estarmos na Tua casa, na Tua presença, ouvindo de Ti, ó Pai, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração, que venha, Senhor, nos trazer esclarecimento, nos trazer, Senhor, a Tua palavra, ó Pai, que possamos sair edificados, Senhor, com um pleno conhecimento, Senhor, da Tua palavra, Senhor, com a nossa fé aumentada, ó Deus, com a nossa fé, Senhor, transbordante, ó Pai, ó Deus, que tenhamos fé do tamanho de um grão de mostarda, mas que ela possa transportar montes, ó Deus, que ela possa ser, Senhor, segundo o Teu querer na nossa vida, ó Deus. Toma cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar um minutinho, meu irmão. Na semana passada, o pastor Evo pregou nessa palavra e ele trouxe esse versículo que chamou a minha atenção. Os discípulos tinham visto tantas maravilhas, mortos ressuscitando, mas quando foi no momento de perdoar o irmão, eles falaram assim, aumenta a nossa fé. Eu tenho fé para curar doente, para ver paralítico, mas se o irmão me magoar 7 vezes no dia, se arrepender, eu tenho que ir lá e perdoá-lo. Deus falou, tem que perdoar. Então, Senhor, intercede por nós. Aumenta a nossa fé, porque é tarefa difícil. A gente perdoar. Hoje nós vamos falar, né, nos domingos pela manhã, nós temos nessa série que o pastor tem trazido para a gente sobre fé. Nos domingos pela manhã nós estamos falando sobre fé. E quando a gente fala de fé, algumas coisas, temos um livro do nosso pastor que fala, nossa falta de perdão paralisa a nossa fé. Muitas pessoas estão com a sua fé, com a sua vida paralisada por falta de perdão. E hoje eu quero tratar de 3 tipos de perdão nessa manhã. Aquele perdão que nós precisamos perdoar quem nos magoou, quem nos fez algo. Quando pensamos em perdão, geralmente pensamos no perdão dado ou pedido a outra pessoa. Aquele sentimento que precisa ser liberado. Por aprender e compreender que a outra pessoa falhou com você e essa falha te magoou. Compreender que o erro dela pode ser o seu erro futuramente. Compreender que não haverão justificativas que apaguem a decepção. Mas entender que somente o amor para com o outro ou para consigo mesmo pode permitir que você siga adiante sem carregar essa bagagem. A lembrança existirá, mas é o perdão que extirpa a dor da mágoa. A gente, quando pensa em perdão, a gente já pensa nesse perdão que o fulano me magoou, que aquele irmão fez isso comigo, mas isso não tem perdão, mas isso não pode ser. E quando o Senhor Jesus ele fala aqui para os discípulos que nós precisamos perdoar 7 vezes no mesmo dia, se o irmão te perdoar, é tarefa fácil? A gente estava tendo uma aula hoje pela manhã e a gente estava falando, ser cristão é tarefa fácil? Quem acha que é fácil ser cristão? É fácil? Levanta a mão assim. Quem acha que é fácil? Não é fácil não, né? É tarefa difícil. É tarefa difícil quando você precisa lidar com pessoas que te ferem, que te magoam, que te traz decepções, que te traem. E você precisa perdoá-lo. O Senhor Jesus manda você perdoar, mas você precisa perdoar para a sua vida. Aquela pessoa não merece perdão, você pode achar, não, ela não merece, o que ela fez é imperdoável. Mas se você não perdoa, se você não tira essa dor de dentro de você, se você não libera o perdão, você fica paralisado, a sua fé paralisa. Isso que o nosso Senhor Jesus ele está nos ensinando. Precisamos compreender que o erro dela pode ser o seu erro no futuro. Você pode magoar outra pessoa no futuro. Você pode fazer algo que vai entristecer alguém. Você pode ser a pessoa que está magoando. Você já se perguntou quantas pessoas eu já magoei? Você já fez uma autoanálise, uma reflexão? Quantas pessoas eu já magoei? Quantas pessoas eu já decepcionei? E Deus te perdoa. E essa pessoa precisa ser perdoada. Porque a sua fé pode ser paralisada, caso esse perdão não saia de dentro de você.
O amor ao outro, a si mesmo, tem que ser maior. Nós precisamos ter um amor dentro de nós. Não vamos deixar, né? Mas eu vou esquecer. Não, você não vai esquecer. Não tem como esquecer o que foi feito. Mas aquela lembrança não pode mais te parar, não pode mais fazer você se sentir ressentimento com aquela vida, com aquele irmão, com aquela pessoa. E vou te contar uma coisa. Só quem te fere, só quem te magoa, é quem come contigo. É quem está próximo de você. Porque seu inimigo não vai te ferir. Seu inimigo não vai fazer você sair fazer você perdoá-lo. Porque ele não está contigo. Normalmente é o irmão. José foi vendido por quem? Pelos seus irmãos. Quem estava com ele ali, quem nasceu com ele, quem comia com ele. Mas ele estava sendo treinado. Deus transforma maldição em bênção. Aquilo que eles estão fazendo para você, tenha certeza que vai ser usado para o seu crescimento. Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma o mal em festa. Então, se você está sendo magoado por alguém, se Deus está colocando, se tem uma pessoa na sua vida que te feriu, pense, perdoe. E use isso para mudar de nível, para mudar de mente, para mudar de direção, para ser alcançado pela graça de Deus. Quando perdoamos, não quer dizer que esquecemos. Somos humanos, não vamos esquecer. Esqueci. Não, você não tem amnésia. Você vai lembrar. Mas aquela lembrança não pode te machucar mais. Não pode te paralisar mais. Você precisa perdoar. E aquele perdão não pode mais ser pedra de tropeço na sua fé. Existe um outro tipo de perdão. O primeiro perdão é esse, que nós precisamos liberar. E existe um perdão que nós precisamos entender, que é o perdão a nós mesmos. Esse perdão, muitas vezes, ele nos aprisiona, porque você se culpa, você se martiriza. É aquele que devemos a nós mesmos. Sabe aquela dor profunda de decepção consigo mesmo? Uma dor que gera pensamentos como: eu não devia ter feito isso. Eu fui culpado. Foi por minha culpa. Se eu não tivesse lá, isso não teria acontecido. As frases soam como dedos apontados para a sua direção e latejam na sua mente como gritos. Sim, somos culpados por muitas situações, pelo simples fato das nossas más escolhas, por termos escolhido errado, da nossa imaturidade, a nossa falta de sabedoria, talvez até mesmo por nosso orgulho e egoísmo. Mas é assim que aprendemos, assumindo os nossos próprios erros. E principalmente nós temos que nos perdoar. Não significa fugir das consequências e responsabilidades, mas perdoar a sua fraca humanidade. A seguir em frente, se limpando diariamente sua mente das acusações. Perdão precisa vir de dentro de nós, para nós mesmos. Às vezes nós somos os nossos maiores acusadores, mas nós tentamos crescer em alguma área da nossa vida, aqui na casa de Deus, no reino de Deus, e a nossa mente começa a nos aprisionar naquele erro que cometemos, na falha que cometemos a nós mesmos. Por que eu fiz isso? Por que eu estava ali? Eu aprendi um tempo atrás com um pastor que eu me converti, que ele falava: nós precisamos nos arrepender do que fizemos e não do que não fizemos. Tem pessoas que têm medo de fazer e acabam não fazendo. É uma escolha, você não está fazendo, você escolheu se omitir. Mas você precisa errar e se perdoar. E tenha certeza que você vai errar de novo. E você vai errar novamente. E nós precisamos estar ligados com o nosso Deus, com nossos propósitos, olhando para o alto, olhando para a cruz, que é Jesus, e sabendo que a nossa humanidade é fraca, a nossa humanidade é falha. A nossa humanidade, nós não somos super-homens, nós não somos super-heróis, nós somos feitos de fé, não de ferro. Então nós vamos errar, nós vamos magoar pessoas, e nós precisamos nos perdoar. Eu preciso perdoar o próximo. Nem sempre eu vou escolher corretamente. E mesmo que escolhermos não fazer nada, já estamos escolhendo. A consequência dos nossos erros, fique certo que ela virá. Se você plantar laranja, você vai colher. Cadê você, gente? Me ajuda aí. É isso aí. Me acompanha aqui. Se vocês plantarem banana, não tem jeito. Se você errar, você vai colher as consequências do seu erro. Davi, eu olho para a Bíblia, eu vejo a vida de Davi, eu vejo um homem que,
visão, um dos homens que errou muito grande. Ele fez mais errado do que Samuel, do que Saul. Eu vejo Saul e Samuel, eu falei, gente, mas Saul era orgulhoso. Saul, ele não aceitava esperar, ele queria fazer do jeito dele, Deus mandava fazer uma coisa, ele fazia de outra maneira. Ele não tinha Deus no seu coração, ele se perdeu. E isso não tem perdão. Quando você não aceita as orientações de Deus, quando você não aceita o que Deus está fazendo, aí sim, Deus se afasta de você, ele se afasta da sua presença. Mas Davi era um homem errado, que errava, adúltero, assassino, mas com coração, que sabia da sua humanidade. Quando Deus o confrontava, ele chorava e se arrependia dos seus erros, e se arrependia do que tinha feito, e o seu coração era puro novamente. E ele pegava aquela falha, pegava aquele erro e transformava em algo bom. E o terceiro, não menos importante, esse perdão é o tipo mais importante, que é o princípio de todos os outros, e que torna real e acessível todos os outros, o perdão de Deus. O perdão que nos faz compreender que Deus nos ama. E que pela realidade deste amor, Ele não é culpado dos males que acontecem conosco. Tem pessoas que querem colocar a culpa das suas falhas, dos seus defeitos em Deus. Porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo, porque Deus deixou. Deus, Ele não interfere nas nossas escolhas. Ele não interfere em nada que a gente vai fazer, de certo ou de errado. Ele quer que nós acertemos, porque Ele nos ama, como cantamos aqui. Ele me ama, Ele me amou. Não é por não é por merecimento. Eu não mereço ser amado por Deus. O seu amor é incondicional, independe de eu querer, de eu fazer, de eu fazer qualquer coisa. Ele nos ama. E como eu disse anteriormente, muitas das situações são consequências de nossas escolhas e não de Deus. Porque Deus, Ele não é carrasco. Tem pessoas que acham que Deus está me punindo. Já ouvi várias vezes, hoje a gente não ouve mais, mas antigamente a gente fala, Deus está pesando a mão. Olha, Deus está pesando a mão. Deus não pesa a mão em ninguém. O peso do nosso pecado, das nossas falhas é nosso. Deus, Ele está ali para nos aliviar. Ele está ali para nos perdoar. Ele não faz nada de mal para necessitar nosso perdão. Né? Nós não precisamos de Deus. Vou perdoar, não. Tem pessoas que saem da igreja, ficam aborrecidas. Porque Deus fez isso. Deus não faz nada. Deus, Ele só nos ama. A única coisa que Deus faz, Ele nos ama. Nada de mal a nós Ele nos faz. Ele nos ama. Nós precisamos, né? Nós somos devedores, cheios de falha, nós somos rebeldes, cheios de frieza para com Deus. Somos nós que não confiamos nele, que duvidamos do seu justo e bom caráter. Somos nós que julgamos mal. Nós necessitamos do perdão de Deus. E esse perdão de Deus, ele já foi dado a cada um de nós. Quando Ele trouxe o seu Filho amado, Jesus, para morrer pelo meu e pelos seus pecados lá na cruz. Ele trouxe o seu Filho, Ele entregou o seu Filho para que nós possamos ter vida plena. Nós não precisamos pedir que o nosso pecado, as nossas falhas, nos paralisem, nos tirem de Deus, porque nós não vamos ser perfeitos. Nós não somos perfeitos. A graça, ela é de graça, mas foi pago um alto preço. E foi preço de sangue lá na cruz, pela sua vida. Deus olha para a humanidade e Ele fala, esse povo não tem jeito. Eu tenho que dar um fim. E vou dar o meu filho, o meu único filho para ele. E lá em Romanos 8:1 ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele já pagou o preço. Tem pessoas que ficam se culpando, se martirizando, perdendo a sua vida, mas eu tenho que pagar um preço. Não, precisa pagar o preço, eu não tenho que pagar preço nenhum. Eu não preciso pagar preço nenhum, o preço já foi pago. Eu não tenho que vir por merecimento, a graça não é merecimento. Não, fulano, ele merece. Não, ele não merece. É assim que funciona o reino de Deus? Não é assim. Não é assim que funciona. O nosso Deus, Ele não merecemos nada. Nós não merecemos, porque nós somos falhos.
O sangue de Jesus nos salvou, somos imperfeitos. E não vamos encontrar pessoas perfeitas aqui neste lugar. A gente estava dando aula lá em cima, pela manhã, o curso Excelência, e nós estávamos aprendendo que Deus ele escolhe todos nós, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições. E Jesus, quando ele escolheu os seus discípulos, você vai ver lá, ele tinha... Quem era a qualidade dos discípulos de Jesus? Tinha ladrão, tinha cobrador de imposto, que naquela época era a pior coisa de qualidade de gente. Olha só, a gente vai ver lá em João 12:6, um dos discípulos de Jesus, que diz na Bíblia, isso disse ele porque não tivesse cuidado com os pobres. Judas, na casa de Lázaro, quando ela derramou aquele vidro de alabastro nos seus pés, mas porque ele era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Isso era um discípulo de Jesus, que a Bíblia chama de ladrão. Ele foi chamado por Deus para ser um dos seus, para comer com ele, para andar com ele. Mateus foi também chamado com ele. Naquele tempo, o cobrador de impostos, ele ia lá e roubavam as pessoas, os seus irmãos. Eles estavam lá, eles tiravam, cobravam, e Roma deixava essas pessoas como cobradoras de impostos, chamava aquele povo, e falava, olha, você conhece o teu povo aí, você vai cobrar os impostos deles. Roma não se preocupava, porque as pessoas, eles iam lá, conheciam quanto cada um deles ganhavam, porque era da área, né? Então aquele pessoal, conseguimos aqui, vamos colocar um cobrador de imposto. Então pega esse cara, que conhece todo mundo, sabe quanto todo mundo ganha, então ele vai dar a nossa parte. Aí Roma colocava esse homem do povo para cobrar os seus irmãos. Só que muitas vezes eles roubavam. E Roma não se importava com que eles roubassem, desde que desse o meu, né? Não, se ele der o meu, importa. Tanto é que quando Zaqueu foi alcançado pela graça de Deus, ele devolveu. Vou devolver a quem eu roubei. Se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando ele foi alcançado. Então, para vocês verem que Jesus não estava preocupado com defeito e falha de ninguém, ele queria só o coração. Ele conhecia. E o coração de Judas também era conhecido por Deus. Só que Deus precisava usar aquele caráter para que ele pudesse cumprir o seu propósito, o seu objetivo. Era importante, Judas, a traição era importante para se cumprir o propósito. Precisava de alguém daquela forma. Então, Deus manda te falar nessa manhã, meu irmão. Se tem alguém te traindo e está do seu lado, ele faz parte do seu propósito. Faz parte do seu crescimento. Fala assim para quem está do seu lado aí, quem está te afundando faz parte do seu crescimento. Deixe de chorar, porque tem alguém te afrontando. E seja grato a Deus. Senhor, é difícil, não é difícil? É difícil. Senhor, eu quero agradecer, porque Ele está me traindo, Ele está me furando, Ele está me matando. Eu quero agradecer, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. É difícil. Por isso que é difícil esse evangelho. Porque eu tenho que perdoar quem está me amando, porque Ele está me levando para um objetivo maior. Ele está me levando para me alcançar o plano perfeito. Para mim ter maturidade espiritual, largar das coisas de menino e crescer, ser grande. Meu irmão, pega essa palavra. Deus tem falado, quando eu estava ministrando, Deus tem falado isso comigo profundamente. Ele vai te pegar com as suas imperfeições, cheio de mazelas, cheio de defeitos, e vai te transformar, e vai fazer você ser usado por Ele. Você não tem que deixar esse perdão entrar em você. Você precisa perdoar, deixar esse perdão entrar em você e saber que você é escolhido por Deus, meu irmão, minha irmã. Você é escolhido de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Nada e ninguém pode fazer você sair desse propósito. Muitos estão procurando pessoas perfeitas para servir na igreja, né? Pessoas chegam assim, não, olha só, você pode subir aqui, você não pode não. Já aconteceu isso aqui em várias ocasiões. Teve uma reunião que a gente já participou de pastores, e pastores chegaram lá com um caderno de acusações para falar, olha, pastor tem isso, pastor tem isso, pastor tem aquilo. Não sei se o pastor Marinaldo se lembra, um caderno apontando defeitos de cada um de nós. E a gente ficou assim, meu Deus, a gente está aqui aonde? E existe isso em todo lugar. Pessoas, irmãos teus, querendo te acusar, querendo te dizer se você pode ou você não pode subir, se você pode falar, se você não pode falar. Ah, não, ele fez aquilo, mas aquele irmão está ali,
Ele fez isso. Quem tinha que estar ali sou eu. Eu que tenho mais bagagem, eu tenho mais... Meu irmão, se você pensa dessa forma, você está no lugar errado. Se você procurar defeitos, eu estava falando lá em cima, você vai encontrar, passa uma semana comigo que você vai encontrar vários erros meus. A minha esposa conhece bastante deles. Mas nós precisamos entender que os nossos falhas, os nossos erros, são esses mesmos erros que Deus vai usar. Aquela pessoa que você olha para ela e fala assim, mas aquele irmão, ele não era para estar ali. Ele era para estar ali sim, porque nada acontece se Deus não permitir. Nada acontece se Deus não permitir. Se Deus está conduzindo você naquele lugar, então pare de tentar entender. Quem vai querer te matar, na maioria das vezes, é quem está do seu lado, são seus irmãos. E pensa num povo que gosta de matar. Eu já vi vários casos aqui de pessoas tentando vir e acusar. Pastor, vai deixar aquele irmão mentira. O erro dele foi evidenciado, mas os nossos erros muitas vezes são piores do que aqueles que não aparecem. Quando a gente olhando para o defeito do irmão, quando a gente começa a falar mal do irmão para o outro irmão, esse erro é muito mais condenável a Deus do que aquele irmão que fez algo que aos nossos olhos são imperfeitos. Nós queremos dizer como Deus que falar. Eu confesso a vocês que essa nova modo de tratamento das pessoas me deixa um pouco chocado. Às vezes eu venho aqui, a gente começa a cantar certas músicas, e aí quando você começa a cantar, chamar no Deus de você, aquilo para mim me incomoda. Eu sei que para muitas pessoas da minha época também acham aquilo incômodo. Poxa, você vai chamar Deus de você? Até hoje eu não consigo cantar assim. Quando tem assim você, eu troco o Senhor, meu Deus. Mas eu não posso condenar quem canta. E aí tem pessoas que está chamando de você. Não pode. Isso não pode, isso não deve, isso não pode acontecer. Não. E a oferta agora não está trazendo mais assim. Não estou recebendo oração, não está sendo assim, não está sendo daquela forma, não está sendo daquele jeito. Meu irmão, larga essa neura. Sai dessa caixa. As coisas acontecem. Eu lembro que a minha mãe, há um tempo atrás, na minha infância, quando eu era criado, se a gente chamasse uma pessoa mais velha de você, eu tomava uma tapa, não sabia nem de onde vir, eu só sabia que eu saía catando. O que é? Está pensando o quê? Agora, um tempo atrás, o meu filho, vó, você não sei o quê, que você está chamando a sua avó de você? Deixa ele, menino, o que tem? Quer dizer, eu falei, com a gente não podia, agora com ele, pode, né? Com o seu neto pode. Não, deixa ele. Então a gente fica preocupado com o tratamento que o outro pode ou não dá. Se você não consegue, meu irmão, relaxa. Porque Deus conhece o coração de cada um. Eu lembro que fui levar meu filho no aeroporto e ele estava com uns amigos e eles começaram a orar. E a amiga começaram a orar, vamos orar. Eu falei, caramba, que legal, eu não tinha visto isso. E ele estava orando, ele foi levar eles, a amiga começou a orar, Senhor, que você venha. Aquilo começou a me incomodar, incomoda o nosso ouvido, né? A gente fica assim, a gente que tem essa mente assim, foi treinado por isso, a gente foi criado assim, então isso para a gente não entra na nossa cabeça. Que você leve Jesus, Senhor amado. E eu comecei a relaxar e Deus falou assim, cada um trata domingo da forma que acha melhor, do jeito que quer, como quer. Eu não vou deixar de olhar por ele porque ele me chama de você. Se você me chama de Senhor, tudo bem, eu estou aqui também com você. Porque tem pessoas que falam, excelso Senhor, supremo e grandioso, mas não tem intimidade, é raso. Só quer aparentar. Deus fala lá para os fariseus, aquele que está lá em praça pública cantando, Senhor, eu sou porque tu és o grandioso. E aquele outro que fala, Senhor, mais miserável eu sou, não vale nada. Você sabe, Deus, você sabe do meu coração. Então, meu irmão, tenha intimidade com Deus e não fique
se prendendo à religiosidade, a como foi feito, a como será. Nós precisamos evoluir e crescer na graça e no conhecimento. Jesus, quando ele chegou aqui na terra, ele chegou para quebrar tudo isso, quebrar a religiosidade. Ele começou a comer com quem não devia, andar com samaritano, um povo que não era para chegar perto. Aquela mulher olhou para ele: como fala comigo eu sendo samaritana? Mulher, se você soubesse quem está falando com você, pediria água, eu te daria água da vida. Porque o homem, ele procura meios de tentar bloquear o caminho do outro de Deus. Mas eu não posso bloquear o meu irmão. Meu irmão, se aquela forma está sendo útil nessa geração, Jesus ele chegou para mudar a geração. Tinha pessoas que já estavam fazendo aqueles sacrifícios sem conseguir, sendo julgado por Roma, sendo tirado tudo que eles tinham, sendo roubados e perdendo o amor a Deus. Jesus chegou para assim, uma nova aliança. Eu rasgo o véu, entre o véu foi rasgado. Eu vou destruir esse templo e vou construir um novo. Eu estou dando meu sangue. E existem pessoas hoje que querem continuar no modelo passado. Nem sempre o que funcionou lá atrás vai funcionar hoje. Porque são pessoas diferentes, são cabeças diferentes. Eu só preciso mostrar o amor de Deus. Que o perdão de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, é maior do que qualquer tratamento, do que qualquer coisa. A humanidade começa com um irmão matando o outro. Para vocês verem como é o ser humano. Deus colocou Caim e Abel. Eva, Adão, tiveram Caim, tiveram Abel, e começa um irmão matando o outro por inveja. E quantas pessoas nós temos matado? Porque queremos dizer como eles vão tratar, como eles vão fazer, o que eles devem falar, o que eles devem como eles devem se portar. Muitas pessoas têm matado irmãos. Eu já ouvi vários relatos de pessoas. Uma vez a gente estava lá na escola dominical e uma irmã falando, chorando: a minha filha se perdeu aqui, porque mataram os sonhos dela, foram falar de forma dura, de forma ríspida, e ela não quer mais saber de Deus. Eu lembro que quando meu filho, não sei quantos conhecem meu filho, quem conhece meu filho, levanta a mão aí. Tem uma galera que conhece ele aí, né? Ele passou um período sem vir para a igreja. Ele estava um tempo, esse período sai da adolescência, passa para a juventude, chega para a fase adulta, é meio complexo, meio confuso, e ele estava bem questionando várias coisas, vários momentos na vida dele, e ele ficou um tempo afastado. Em casa, não saía, ficou meio depressivo, começou a procurar psicólogo. Nós começamos a orar, intervir, fizemos uma viagem, o pastor Aio conversando com ele, tratando, e ele chegou aqui, numa quinta-feira: vou voltar. E quando ele chegou aqui para subir, foram lá vários irmãos comendo com ele. Ele não pode subir. Aí a minha esposa, a mãe fica como, Já entra aquele leão. Por quê? Porque está em pecado. Aí, mas foram questionar o pastor Aio. Eu lembro disso: pastor, como ele pode subir? Ele está pecando. Qual o pecado que ele está cometendo? Não, ele não tem ido na igreja, ele não tem feito isso, não tem feito aquilo, precisa de disciplina, precisa disso. O pastor Aio falou assim: não, quem conhece não são vocês. Reestabeleceu, porque se ele não canta naquele momento que ele estivesse voltando, ele talvez já teria realmente sido morto ali, naquele lugar, naquele momento. Então, meu irmão, hoje, graças a Deus, ele está crescendo. Vocês têm vindo aqui, têm cantado, têm louvado a Deus. Ele reencontrou o caminho de Deus, porque nós estávamos ali, atentos, olhando, segurando, porque tem irmãos. E muita gente saiu do louvor porque ele subiu. Ele começou a cantar e teve pessoas que falaram: não, eu não vou cantar porque ele está lá. Ele está em pecado. O pecado dele era ficar em depressão em casa. Não saía, não fazia nada, estava em casa, curtindo lá o momento dele. E pessoas saíram por achar que isso não era necessário, que não podia. Teve pessoas que saíram porque o pastor perdoou falhas humanas de irmãos aqui. Nós não compactuamos com o pecado, não vamos compactuar nunca. As consequências virão, mas o nosso Deus, Ele nos limpa, Ele nos renova a cada manhã. Se Ele manda você perdoar 70 vezes 7 vezes ao dia, você acha que Ele não vai te perdoar? Ele vai te perdoar, e nem sempre a disciplina é ficar sentado no banco, meu irmão, minha irmã.
Ah, não, eu tenho que ficar em disciplina. Que disciplina é ficar sentado no banco? Não, a disciplina é ficar aqui cantando, louvando a Deus, é adorando a Ele, é estar no meio dos santos, é estar no meio do povo de Deus. Tem pessoas que querem disciplinar afastando, não afasta. Tira ele daqui. Não, nosso tratamento é, chega para perto, vamos andar comigo. Você está errado? Vamos que Jesus fazia assim, Judas, você está errado, né? Você tem problema com dinheiro, você é ladrão. Cuida do dinheiro então, vem cá, eu quero ficar de olho em você. Vê se você se cuida disso. É muita, né? Jesus, quem aqui colocaria um ladrão para cuidar do sua sacola de dinheiro? Só Jesus, gente. Só Jesus. O nosso Deus é assim, porque Ele quer tratar você na sua falha. Ele quer tratar você na sua indiferença, na sua humanidade. Ele quer cuidar de você. Devemos sair da equação. O Rômulo pregou aqui na quinta-feira retrasada, uma pregação esclarecedora. Saia da equação. Tem pessoas que ficam presas naquela igualdade, naquela equação. Tem que ser daquela forma, tem que ser daquele jeito. Mas nem sempre vai acontecer. Muitos de nós não avançam porque ficam presas na religiosidade e se punem, não se perdoando. Ah, eu não mereço. Ah, eu não vou fazer. Ah, isso assim não pode. Nunca seremos bons o suficiente. E Jesus sabe disso. Ele usa o mal em bênção. Ele transforma todo o mal em bênção. O mal que você faz, Ele transforma, Ele muda. Eu lembro que na minha vida, uma das fases mais difíceis da minha vida, que foi o divórcio dos meus pais, eu devia ter uns 16 para 17 anos. Quando isso aconteceu na nossa casa, foi um terremoto. Hoje está mais comum, né? O divórcio, as crianças já estão se tratando assim como mais... Não é comum. Quem mais sofre são os filhos. Éramos 3 filhos e nós sofremos demais com aquela separação dos meus pais. E foi um momento triste na nossa vida, mas foi nesse momento que Deus transformou a minha vida. Porque minha mãe foi para um lugar que eu nunca tinha ido. São Gonçalo, já conhece São Gonçalo? Nunca tinha ido para aquele terrinha lá, que atravessava a poça d'água lá para o São Gonçalo. E com o divórcio, a separação dos meus pais, eu conheci a minha esposa, que é uma bênção na minha vida. Deus transformou o pior momento da minha vida na minha melhor fase. Deus, Ele faz assim. Por isso, quando eu falo, quando você está passando por esse pior momento da sua vida, olhe para o alto, que Deus está transformando, pode transformar na melhor fase da sua vida, meu irmão, minha irmã. Isso que você está te passando não pode te matar, isso tem que te fortalecer. Isso não pode te paralisar, isso tem que fazer você crescer. Olhe para o que está acontecendo, onde você está sendo preso, onde está sendo... Ah, mas aquele irmão, mas a minha nora, mas o meu sogra está perturbando a minha vida. A minha sogra, graças a Deus, é uma benção. Mas tem pessoas que passam uma luta por sogra. A tua sogra está fazendo você crescer, meu irmão. Está te fazendo sair das coisas de menino. Cresça, aprenda e dê a volta por cima. Se ela te traiu, se ele te traiu, isso foi algo que vai ser usado para o seu crescimento, para a sua mudança de nível. Deus, Ele pegou pessoas, você olha para a genealogia de Jesus, tem lá. Vocês lembram aí? Quem são? Raabe. Quem era Raabe? Prostituta. Entrou na linhagem de Jesus. Ruth, uma moabita, num povo que era um povo idólatra, um povo, né, abominável para o tempo de Jesus. Betseba. Quem foi Betseba? Quando a Bíblia relata a genealogia de Jesus, ela fala Betseba, não fala Betseba, fala assim, a mulher de Urias. Ela foi mulher de Urias. Quem foi Salomão? Nascido de uma mulher que era do Urias. Ela fala mulher de Urias, de um assassinato. Tiveram que matar o marido dela para Davi nascer. Então, Deus transformou em bênção pessoas que aos olhos humanos eram fracos, falhos. E Jesus transformou em bênção. Deus transforma mal em bem. Nem sempre vamos usar a mesma ferramenta, nem sempre vamos usar as mesmas coisas, mas Deus, Ele transforma tudo, meu irmão. Só precisamos fazer o que Deus diz. Não devemos ficar com o modelo que foi usado tempos atrás. Lá em Êxodo 17, 3, 5.
Quero ler rapidamente. Moisés, tendo o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta predejar-me. Moisés, desesperado, respondeu o Senhor: Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo na mão um bordão com o que feriste o rio e vai. 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos. O que ele precisou fazer? Nesse momento, ferir a rocha. E saiu água? Obedeceu a Deus? Alcançou o objetivo? Alcançou o objetivo. Ele agiu conforme Deus fez. Lá em Êxodo, Números 20, do 7, agora vamos ver de novo o mesmo acontecimento. Êxodo, Números 27. Disse o Senhor a Moisés, a ordem é clara: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Qual é o comando agora? Falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirarás a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. 9. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Começou a acusar os irmãos, já começou errado. O Senhor não mandou ele repreender ninguém. Deus só mandou ele ir lá e falar com a rocha. Ele foi falar com a rocha? Não, ele foi falar com o povo primeiro. Agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha? Estou querendo dizer que era ele. Rocha para vós, desta rocha para vós outros? 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha. Deus mandou ele ferir a rocha? Não mandou ele ferir a rocha. Era para alcançar o mesmo resultado? Era, mas era de forma diferente. Deus não queria que ele falasse. Primeiro que Deus não queria que ele chamasse a atenção de ninguém. Deus queria que ele falasse com a rocha. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. O objetivo foi alcançado. Saiu água, todo mundo matou a sede. Só que Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida por essa atitude que ele teve. Ele não obedeceu. Vamos lá no 12. 12, travou aí? Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que eu lhe dei. Não me obedeceu, meu irmão. Você precisa obedecer a Deus. Se está acontecendo algo, um movimento diferente. Ah, mas da outra etapa, quando eu era pequeno, lá em Barbacena, né, quando eu era criança lá em Barbacena, acontecia isso, era assim, o ritual era desse jeito, a maneira que Deus falava em mistério, as nuvens desciam, o cordeiro subia, o pano era mexido. Meu irmão, o resultado preciso receber a orientação de Deus. Se eu estou com um povo e eu preciso do resultado, que é o povo beber a água da vida, e esse povo não entende que ferindo a rocha, eu só preciso falar com a rocha, eu preciso entender que o resultado é ganhar vida. O resultado é salvar pessoas, é fazer pessoas entender que Ele nos ama. Independente do que eu faça, dos meus erros, das minhas falhas, não depende do meu merecimento. Não depende de eu fazer nada para ser alcançado por essa graça. O Senhor Jesus já fez o que tinha que ter sido feito. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui para a gente cantar a segunda música que a gente cantou, se vocês puderem subindo para cá. Eu quero que vocês entendam, nessa manhã, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, que Ele nos ama do jeito que você é. Ele nos ama da maneira que Ele te criou. E muitos de nós, somos de consequências de onde nós fomos, de onde nós vivemos, né? Porque o seu irmão, muitas vezes ele não teve a educação que você teve, ele não teve
E ele precisa encontrar isso aqui nesse lugar. E não é matando ele, não é falando de forma, falando com amor, com carinho, porque a nossa vida é preciosa demais para o nosso Deus. A vida, tem pessoas, né, a gente estava falando, a palavra do Senhor fala, ide e fazei discípulos. Mas tem pessoas que entendem ao contrário, ide e desfazei discípulos. Tem irmão que está assim, desfazendo discípulos. Não está indo e fazendo, está indo e desfazendo discípulos. A gente trabalha e tem pessoas que vão lá e desfaz o discípulo. Ó, aquele ali, não, faz isso. Ih, pastor, está por fora. Pastor, será? Eu já vi pessoas, né, que já saíram daqui e eu já ouvi falando, ó, fulano está falando, será que lá naquela igreja é Deus mesmo que está fazendo? Meu irmão, o prato que você comeu, o prato que você come, se um dia você já foi abençoado, nunca fale mal de um dia, da onde você já se alimentou. Saia sabendo que Deus te ama. Ele te ama da forma como Ele quer. Nós cantamos aqui, Ele nos ama do jeito que você é. Então, perdoe. Se perdoe, porque Ele já te perdoou. E Ele te ama, sim, com essa fraqueza. A sua fé está paralisada porque você está se condenando de algo que Ele já livrou, Ele já pagou o alto preço. Se liberte da religiosidade, se liberte desse modismo, dessa maneira que você foi criado, que você foi feito. Valorize o que você tem. Valorize a sua vida.